Ok, vamos, ah, vamos desvendar isso, a história da ciência, né? Ela é cheia de exemplos de como o passado, bom, ele joga uma luz ou às vezes uma sombra no presente. As ideias não surgem do nada, certo? Não mesmo. Tipo o teste de Binet lá de 1905. Ele não foi uma coisa súbita. Foi resultado de, sei lá, uma década de pesquisa sobre criança, desenvolvimento e debates da época, usando coisas que já existiam. Exato. O passado informa, né? Mas na ciência, ele não aprisiona o futuro. As ideias são testadas e aquelas que, bom, que não funcionam, que não descrevem a realidade, elas são descartadas. Ou deveriam ser. Entendi. E alguns críticos hoje, sabe, tentam meio que invalidar a pesquisa atual de inteligência, ligando ela só com os erros, as controvérsias lá de trás. O que a gente quer fazer aqui é tentar recontar essa história que é complexa, né? Com precisão, contexto. Mostrar como o passado influencia, mas não define tudo hoje. Isso, exatamente. E, bom, não dá para falar dessa história sem tocar na eugenia. O termo foi criado pelo Sir Francis Galton, né, um pioneiro na medição da inteligência, e significa bem-nascido. Pois é. A ideia dele era, assim, usar a ciência para supostamente melhorar a genética das futuras gerações, incentivar a reprodução de quem eles achavam superior, sabe, saudável, E inteligente. desencorajar os outros? Sim, ou até impedir. Ele chegou a sugerir certificar casais desejáveis, algo assim. E essa ideia, ah, infelizmente, ela se espalhou. Europa, Estados Unidos, América Latina, Ásia. Claro que com focos diferentes. Diferentes como? Bom, nos Estados Unidos e na Escandinávia, o foco foi muito em leis de esterilização. A primeira lei nos Estados Unidos foi em Indiana, já em 1907. Aqui na América Latina, muitas vezes a discussão ia mais para um lado de higiene pública, sabe? Entendi. Mas essa questão da esterilização forçada nos Estados Unidos foi, olha, foi particularmente sombria, né? Muito. Em 1930, quase 30 estados tinham leis assim, e a Suprema Corte validou. No caso Buck v. Bell, de 1927, aquela frase do juiz: 3 gerações de imbecis são suficientes. É. É terrível, E né? mais trágico é a história da Carrie Buck, né? É. Provavelmente ela tinha inteligência normal, a filha também. O diagnóstico parece ter sido forjado. Que coisa horrível. E foram quantas pessoas? Estima-se umas 60 mil pessoas esterilizadas nos Estados Unidos no século XX, um terço só na Califórnia. Pensar que a mais alta corte validou isso é chocante. Chocante mesmo. E, bom, existe uma conexão direta, infelizmente, com o programa de eugenia na Alemanha nazista. Eles se inspiraram nisso. Em parte, sim, nas leis americanas. Só que levaram a um extremo pavoroso. Esterilização em massa, mais de 350 mil pessoas. Programas de eutanásia, que mataram mais de 200 mil pessoas com deficiência. E, claro, o Holocausto. E aqueles programas tipo Lebensborn? Também, para criar crianças racialmente puras, a cruz de honra para mães arianas com muitos filhos, tudo parte do mesmo projeto. E o viés racial era claro, tanto lá quanto nos Estados Unidos, afetando muito mais as minorias. E como a pesquisa de inteligência da época, como ela se encaixa nisso tudo? Parece que tinha gente importante envolvida, né? Ah, sim. Essa é a conexão crucial e desconfortável. Pesquisadores pioneiros como Henry Goddard, o Louis Terman, até o Carl Brigham, que depois criou o SAT, aquele exame americano. O SAT? Sério? Sim, todos eles apoiavam a eugenia. O Goddard, com aquele estudo bem questionável da família Kallikak, ele viu os testes de QI como ferramenta eugênica mesmo, para identificar quem tinha deficiência intelectual e, bom, impedir que tivessem filhos. E o Turmer? O Terman foi ainda mais direto. Falou que os testes eram um farol para o movimento eugênico. Ajudariam a identificar os defeituosos para reduzir crime e ineficiência. Era um consenso meio assustador entre muitos psicólogos nos anos 10, 20, frequentemente com um viés racial forte. Nossa, Tem até imagens daquelas árvores da eugenia, de congressos internacionais, 1921, 1932, e lá está listado testagem mental como uma das raízes. mas peraí.
aqui fica interessante. As críticas hoje focam muito nesses psicólogos, certo? Mas o apoio à eugenia era mais amplo, né? Não era só deles. Exatamente. Era algo bem mais generalizado entre as elites da época. Cientistas, políticos, inventores. Tipo quem? Olha, a lista é longa. Alexander Graham Bell, Churchill, Keynes, a Margaret Sanger, H.G. Wells, muita gente influente. Então não dá para culpar só os psicólogos. Pois é, e isso levanta a questão da culpa por associação. Usar uma ideia de alguém que foi eugenista invalida tudo que essa pessoa fez. Tipo, hoje a gente usa o coeficiente de Gini para medir desigualdade, Que foi criado pelo Corrado Gini. que era eugenista. Mas usar a ferramenta não quer dizer que a gente concorde com a eugenia dele, certo? A ciência avança sim, testando e selecionando ideias. Faz sentido. E outra coisa, a influência real dos psicólogos na política eugênica talvez tenha sido menor do que a de médicos, biólogos, reformadores sociais. E tem um detalhe irônico. Os nazistas, em certo ponto, até foram contra os testes de QI, Por quê? porque as pontuações altas de muitos judeus europeus iriam contra a ideologia racista deles. Minaria o discurso. Entendi. Então, a influência direta na política talvez seja superestimada, mas o apoio público de gente como Thurman, Goddard, isso não devia ter um peso, mesmo que simbólico? Ah, com certeza. O endosso público ajudou a legitimar a ideia, sim. Mas o ponto é que a política foi um fenômeno bem mais amplo. E tem outro mito, que a eugenia acabou depois da Segunda Guerra. Não acabou. De jeito nenhum. As esterilizações forçadas continuaram. Nos Estados Unidos e na Escandinávia, pasme, até os anos 70, 80 em alguns lugares. E os nomes das sociedades eugênicas só mudaram décadas depois. Caramba! E hoje? A gente vê ecos disso, mesmo sem usar esse nome. Sim, e aí a questão fica importante para o presente e para o futuro. Práticas como aborto seletivo por diagnóstico pré-natal, aconselhamento genético, até escolher doador de esperma ou óvulo por características, incluindo inteligência. Tocam em pontos parecidos, né? Exato. E as novas tecnologias. Edição genética, tipo aquele caso controverso na China. Do rei Jiankui. Isso. E a seleção de embriões por FIV, baseada em previsão de QI, são ferramentas muito mais potentes. O fantasma da eugenia volta com outra cara, e pesquisas mostram que tem algum apoio público para certas aplicações disso. É complexo, mas tem um detalhe final sobre aqueles psicólogos pioneiros. Sim, e isso é crucial. Figuras como Brigham, Goddard, Thurman, eles que ligaram os testes à eugenia no começo. Eles mesmos abandonaram essas ideias. Quando? Ainda nos anos 20 e 30. Quando perceberam que a base científica era frágil, alguns até se retrataram publicamente. Essa mudança deles é fundamental, e muita gente esquece disso. Mostra que eles reconheceram os erros e os perigos cedo. Então, o que fica disso tudo, a história é complicada, desconfortável, mas importante para a gente entender onde estamos. Exato. A eugenia, naquelas formas mais brutas do passado, tem pouca relevância direta para a pesquisa moderna de inteligência. Hoje o foco é outro. Neurociência, genética, ambiente, como melhorar a inteligência. Mas a história ensina. Com certeza. Ensina sobre o perigo de misturar ciência com ideologia, com preconceito. O passado é prólogo, né? Mas não precisa ser o destino. E fica a reflexão para o futuro, né? Com essas novas tecnologias, edição genética, seleção de embriões com esse potencial eugênico, mesmo que não seja a intenção. Que tipo de proteção ética, social, a gente precisa construir hoje, para garantir que as decisões sobre nosso futuro genético aprendam com as tragédias do passado, em vez de, arriscar repetir tudo de um jeito novo.